Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros, versão 2022. Eu sou Érica Endo, médica assistente do INRAD HCFM USP, e se você gosta desse nosso conteúdo, compre o livro Manual do Residente, não se esqueça de se inscrever nos nossos cursos e fique de olho no portal INRADiando. Também no YouTube, façam sua inscrição, deem like e cliquem no sininho para as notificações, porque as nossas reuniões ficarão à disposição neste canal e são gratuitas. Se você tem interesse em receber o certificado, não se esqueçam de preencher o formulário depois da aula, que está na descrição da live, e é válido apenas depois da aula até as 11 de sexta-feira após a palestra. Caso haja algum problema, não se esqueçam de escrever no e-mail que está na descrição do canal, que é mama.inrad@hc.fm.usp.br. E o tema de hoje é próstata e mama. São órgãos irmãos? A nossa palestrante convidada é a não menos ilustre Ive Braga de Paula, que é médica radiologista, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, é membro da Comissão Nacional de Mamografia, membro da Comissão Científica do Colégio Brasileiro de Radiologia, nossa senhora, coordenadora do Departamento de Diagnóstico de Imagem de Mama do Instituto Horizonte e médica radiologista da Clínica Conrad e do Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com você a palavra, Ive. Bom dia a todos, bom dia, Érica. Agradeço demais o convite, uma honra estar aqui hoje, né? Então, eu vou compartilhar minha apresentação para a gente começar. Queria saber se está todo mundo vendo. Sim, compartilhou direito. Pode começar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia do câncer de mama, do câncer de próstata, passando um pouco pelo rastreamento, pelos aspectos morfológicos que existem semelhantes entre as duas lesões, pelos aspectos de imagem e suas semelhanças e pelo impacto clínico do nosso papel como imaginologista nas duas situações. Então, se nós compararmos aqui a incidência... Oi? Oi? Você tem que colocar no modo apresentação aí no seu PowerPoint, que não está passando. Tá. Peraí. Como ele está, mas deve estar compartilhando a tela errada, perdão. É share screen? Share screen. Esse botão do meio, share screen. Ah, tá. É porque ele está compartilhando a tela errada. Do 73. Foi? Agora compartilhou? Está ótimo. Então, pronto. Então, se a gente comparar a incidência e a mortalidade do câncer de mama e do câncer de próstata, do câncer em geral em homens e mulheres, nós vemos que os homens eles têm maior incidência de câncer e maior mortalidade por câncer que as mulheres. Nos homens, o câncer mais incidente é o câncer de pulmão e também o câncer que mais mata. O câncer de próstata ele vem bem variado, 14% dos casos, mas a taxa de mortalidade é bem menor, cerca de 6% dos casos. Quando a gente compara com o câncer de mama, o câncer de mama é bem mais frequente, então, de um quarto dos tumores que surgem nas mulheres são câncer de mama, e é uma causa importante de morte também, sendo mais frequente que o câncer de pulmão no mundo todo. Comparando aquele mapinha do Globalcão, o que a gente vê? Que o câncer de próstata ele é mais frequente nos países ocidentais, mas ele não é o câncer que mais mata os homens em geral no mundo. O câncer que mais mata os homens é o câncer de pulmão. Ele ainda permanece como o câncer que mais mata os homens nos países de baixo índice de desenvolvimento, como os países africanos e alguns países da América Latina. Ao passo que, quando a gente compara com o câncer de mama ele é o mais incidente em todo o planeta, mas ele não é o que mais mata em alguns países. A incidência do câncer de mama só perde para o câncer de colo uterino em países com baixo desenvolvimento. Quando a gente vê a mortalidade hoje nos países que têm programa de rastreamento bem instituído, como os países do norte da Europa, a Austrália, e os países que têm controle de qualidade, como o Canadá, que também tem um rastreamento bem instituído, e os Estados Unidos, ele já não é mais a principal causa de morte em mulheres. A principal causa de morte é o câncer de pulmão. E em números absolutos, se nós compararmos
nós já vimos que o câncer de mama é o mais frequente, mas se a gente comparar em números absolutos, comparando com o câncer de próstata, em azulzinho, aqui nós temos a incidência, em vermelhinho a prevalência, em cima os homens, embaixo as mulheres. Se nós olharmos o câncer de pulmão, é o mais incidente, tanto em países de alto desenvolvimento quanto em países de médio e baixo desenvolvimento, e o que mais mata nos homens. Mas a incidência é muito próxima do câncer de pulmão. A diferença é a mortalidade. A mortalidade do câncer de próstata é muito menor comparativamente ao câncer de pulmão, tanto para os países desenvolvidos quanto para os países subdesenvolvidos. E comparando os dois, a escala é a mesma. A gente vê que o câncer de mama ele é muito mais incidente em mulheres, tanto em mulheres dos países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos. E se nós compararmos a mortalidade do câncer de próstata, que é em torno de 8 para cada 100 mil homens nos países desenvolvidos, em torno de 12,5 para mulheres para câncer de mama. Então, em números absolutos, também é mais incidente e a mortalidade também é maior para mulheres do que para homens, tanto em países desenvolvidos como em países com baixo desenvolvimento. E como foi isso ao longo dos anos? O FDA aprovou o uso do PSA para rastreamento do câncer de próstata em torno de 1986. Então, no início da década de 90, houve um aumento da incidência do câncer de próstata e que depois diminuiu. E a mortalidade, a gente não tem muito dado convincente sobre a mortalidade, mas nós temos dados indiretos. Houve uma queda acentuada, à medida que se instituiu o rastreamento com o PSA, houve uma queda acentuada no número de pacientes com câncer de próstata metastático. A partir de 2012, começaram alguns estudos mostrando que não existe tanto benefício na mortalidade usando o rastreamento por PSA, comparando os pacientes, os homens que foram rastreados, fazendo PSA anual, daqueles homens que não foram rastreados, porque a mortalidade pelo câncer de próstata, como eu mostrei ali, ela é menor comparativamente ao número de casos. Então, o FDA em 2012 e o NCCN fizeram uma recomendação diferente para o rastreamento do câncer de próstata, o PSA não sendo mais obrigatório para todo mundo, todos os anos. Mas qual que é a tendência que vem acontecendo? Está começando a aumentar o número de tumores de próstata metastático nos Estados Unidos. Ao passo que, para o câncer de mama, o que houve? O rastreamento mamográfico ele começou a ficar mais firme depois de 85, início da década de 90. Comparando aqui a taxa de incidência geral com a taxa de incidência do câncer de mama em mulheres jovens, nós vemos que houve um aumento na taxa de incidência, em geral aqui em verdinho, os países da América do Norte, América Latina em azulzinho e aqui em vermelhinho, os países europeus. Então, houve um aumento da taxa de incidência na população geral e nas mulheres mais jovens ao longo dos anos. E a mortalidade, o que aconteceu com ela? Nos países, na América do Norte e na Europa, depois que se instituiu o rastreamento mamográfico, houve uma queda abrupta na mortalidade por câncer de mama, ao passo que nos outros países ela continua subindo e aqui se inclui o Brasil. E mais atenção às mulheres mais jovens, que é o que a gente tem visto mais recentemente. Um aumento da incidência, um aumento da mortalidade por câncer de mama em mulheres jovens, apesar de todo o nosso esforço para fazer um rastreamento do câncer de mama com a mamografia. Então, o rastreamento com câncer de próstata, como eu já coloquei antes, ele tem um sinão. Houve uma redução na doença metastática em 30%. Esse estudo europeu mostra isso, mas não mostrou diferença na mortalidade entre os grupos. E existe um outro grupo um grupo de estudo de rastreamento de câncer de vários órgãos, como pulmão, colo retal e entra também o câncer de próstata, que mostrou que não houve redução da mortalidade com o rastreamento com o PSA, tanto em quem fez o rastreamento, comparando com o grupo que não fez rastreamento. E, além disso, o rastreamento do câncer de próstata, ele envolve a biópsia guiada por ultrassonografia, que tem um risco, a gente acha que não, né? Parece que é um procedimento simples, mas um risco de complicação de 2 a 4%, que é maior do que o risco de complicação da biópsia hepática, por exemplo. Nós, radiologistas, temos mais medo de fazer, que a principal complicação é a complicação hemorrágica, a taxa de complicação é em torno de 1 a 2%. E, além disso, o overtreatment, ele traz repercussões importantes na vida do homem jovem, como incontinência urinária e a impotência sexual. E não é infrequente. E esses pacientes, às vezes, não morreriam dessa doença. Por isso que existe essa discussão
se devemos ou não fazer o rastreamento do câncer de próstata com PSA para todo mundo, e o NCCN já coloca que essa discussão ela deve ser discutida com o paciente, né, e explicar para ele os riscos do rastreamento, né, o risco do overtreatment, e essa decisão deve ser compartilhada. Os americanos recomendam a partir dos 45, os europeus a partir dos 50, exceto se o paciente tiver algum fator de risco que predispõe a câncer de próstata. Por exemplo, uma história familiar de câncer de próstata metastático, ou uma história familiar que surgiu uma mutação do BRCA1, BRCA2, as mutações estão muito ligadas ao câncer de próstata e ao câncer de mama, também ao câncer de ovário. E, além disso, não é mais aquela recomendação de fazer o PSA todo ano para todo mundo. Depende do nível do PSA. O PSA menor que 1, repetir com 2 a 4 anos. O PSA entre 1 e 3, repetir a cada 2 anos. O PSA maior que 3, ver com relação ao toque retal como que está. Né? E se você indicar a biópsia? A recomendação do NCCN é não fazer já diretamente a biópsia, é repetir o PSA para ver se esse achado se confirma e fazer a ressonância multiparamétrica da próstata antes de fazer a biópsia para tentar direcionar o local a ser biopsiado. Né, que aumenta muito a positividade. Com relação ao câncer de mama, para rastreamento de paciente assintomático, é para todo mundo acima dos 40 anos, para aquelas pacientes de risco aumentado que a gente já conhece, começar mais cedo, acima dos 25 anos, e associar a mamografia, e entre os 25 e 40 anos a consulta clínica. Então, para o câncer de mama, a gente ainda faz para todo mundo, o intervalo é o mesmo, com 1 ano, e separa aquela população de risco que deve se associar à ressonância magnética. Então, se a gente comparar as diferenças do rastreamento das duas doenças, né, a gente faz rastreamento dessas doenças que são prevalentes antes da fase sintomática, eu estou falando só sem sintoma, a gente vê que o câncer de mama é uma doença mais mortal, que a gente tem mais evidência de redução da mortalidade comparado ao câncer de próstata, fazendo rastreamento, o rastreamento começando em mulheres mais jovens, o rastreamento feito com a mamografia, no câncer de próstata, o rastreamento é feito com PSA. Qual que é a importância disso? Fazer controle de qualidade e fazer com que os pacientes façam todo ano a mamografia é bem mais difícil do que fazer um exame de sangue, que é só o PSA. E as questões relacionadas ao overdiagnosis e overtreatment. O overtreatment para o homem, ele tem um dano bem claro. Para a mulher, o overtreatment, apesar de ser uma doença mutilante, né, o tratamento do câncer de mama, quando é na fase mais avançada, quando você pega um tratamento precoce, às vezes o dano é mínimo. Então, a questão é mais com relação ao gasto psicológico e o gasto financeiro. Com homens, você tem um dano claro e o método de investigação é um método que tem um risco potencial de 2 a 4% de sepse, que pode ser uma complicação grave. Então, qual que é o ponto semelhante que hoje se busca tanto no rastreamento do câncer de mama quanto no rastreamento do câncer de próstata? Encontrar o tumor, que é aquele tumor realmente tumor agressivo, que é o tumor letal, em fase inicial, evitando o overdiagnose, separando aquele tumor que não vai matar paciente ou paciente e o overtreatment. Esse é o grande desafio dos dois grupos. E como a gente encontrar essa peça do quebra-cabeça? Todo mundo batalhando em cima do mesmo foco. E os estudos do Dr. Tabar, eu sou fã número 1 dele, o trabalho que ele fez para a gente, que mexe com imaginologia mamária, fez toda a diferença na nossa formação e na nossa vida. E nas suas observações, juntamente com o Dr. Tibor Totti, que é um patologista que trabalha na Suécia junto com ele, o que eles observaram? Que a microestrutura da próstata e da mama é muito semelhante. É semelhante ao IP, onde você tem os ácinos, que são as florezinhas, as unidades ducto-lobulares, que drenam para grandes galhos que vão drenar numa unidade central. Na mama, no caso, a papila, e na próstata, no caso, a uretra. Então, a microestrutura da mama e da próstata é muito parecida. E as doenças que acometem a mama e a próstata também são muito parecidas. E ele até lançou esse livro em 2012, mostrando que na microestrutura, fazendo cortes espessos que se assemelham na imagem ao que a gente vê nos métodos de imagem, eles conseguiram fazer uma correlação entre os achados das doenças e da anatomia da próstata e da mama com os métodos de imagem. Então, aqui ele coloca, se a gente vê nesse corte espesso, que é de 10 a 15 milímetros, os cistos
na mama, a imagem é muito semelhante dos cistos na próstata. Isso tudo drenando para a mesma estrutura ductal. Essa imagem é uma imagem da próstata, uma imagem da mama e uma imagem da próstata. Então, ele só conseguiu perceber isso fazendo esse corte mais espesso, que normalmente os patologistas fazem os cortes muito, muito fininhos e perdem essa noção de macroestrutura e de distribuição das doenças. E mostrou que as doenças são muito semelhantes nos dois órgãos. Então, daí eles concluem que nós, radiologistas e os patologistas, na verdade, nós somos imaginologistas das doenças. A gente vê as doenças, as mesmas doenças, de formas e com armas diferentes. E propôs, em 2012, tem 10 anos já esses artigos, uma classificação única para os tumores de mama e para os tumores de próstata, de acordo com a sua distribuição na anatomia, na macroestrutura da mama. Então, para o câncer de próstata, dividindo a doença, se a doença é de origem acinar ou se a doença é de origem ductal, e ao passo que na mama a gente ainda não usa isso. A gente continua com aquela nomenclatura de carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal e carcinoma lobular. Então, o carcinoma ductal, existe uma grande crítica a esse termo, porque ele pode se originar do ácido ou do ducto. E essas doenças têm padrão e comportamento diferente. E o carcinoma lobular, como a gente considera hoje, ele nem sempre se origina do ácido. Então, talvez a proposta deles é mudar, colocar adenocarcinoma acinar, que seria AAB, o adenocarcinoma ductal, que eles chamam de DAB, quando se origina no ducto, e o adenocarcinoma que se origina daquele mesênquima ao redor, que seria o tumor mesenquimal. E de onde veio essa ideia? Na próstata, eles demonstraram que o carcinoma que se origina dos ácidos, ele tem um prognóstico muito melhor do que o carcinoma que se origina dos ductos. Se a gente comparar os carcinomas que se originam dos ductos, mais frequentemente são tumores avançados, tumores T3, com Gleason mais alto, maior que 7, são tumores maiores, maior que 20 milímetros, e tem mais invasão dos órgãos adjacentes. Comparando o tumor de mama, aqui todas as 5 figuras são de um tumor T1 de 14 milímetros, um como nódulo especulado, outro como nódulo redondo, outro como múltiplas áreas de calcificações agrupadas amorfas, outro um nódulo associado à calcificação heterogênea, pleomórfica, e o outro um nódulo do mesmo tamanho associado a calcificações de padrão linear ramificado. Será que esses tumores todos têm o mesmo prognóstico? Se a gente comparar nesse estudo, que é um follow-up de 25 anos, ele comparou tumores do mesmo tamanho com manifestações radiológicas diferentes. O que ele viu? Ele viu que a sobrevida é muito pior para os tumores que têm padrão de crescimento dentro do ducto, que desenha a árvore ductal. Muito pior em quanto? Aqui um hazard ratio de 5,48. Então, seria muito pior você ter um tumor do mesmo tamanho com esse padrão de calcificação intraductal do que ter o tumor especulado, que a gente está acostumado a ver, como aprende na residência, como a lesão a ser procurada, ou como o tumor redondinho, que a gente sempre pensa no tumor triplo negativo. Isso independente da imunistoquímica do tumor. E quando você olha na lâmina, fazendo aqueles cortes espessos de 1 centímetro, o que ele vê? Que a estrutura tumoral, tanto na mama quanto na próstata, é muito semelhante. A parede do ducto com aquela proliferação de células atípicas, o conteúdo do ducto com secreção e com calcificações. E quando coloca uma lâmina perto da outra, a gente não consegue nem saber qual que é da mama e qual que é da próstata. Se fizéssemos radiografia do achado na próstata, como ele fez dos macrocortes da anatomia patológica, o padrão de calcificação são calcificações heterogêneas semelhantes àquilo que a gente vê na mama. Então, mostrando que a doença ductal agressiva na próstata e na mama é muito semelhante, provavelmente por causa da proliferação de células ductais, que ele chamou de ductoneogênese. Então, tumores que têm ductoneogênese na próstata e na mama são tumores de pior prognóstico. Essa ductoneogênese pode ser somente células se dividindo, preenchendo o ducto, então o ducto não fica muito distendido, não aumenta de calibre. Essas células, elas podem também ter uma secreção, então você vai ter células e líquidos no interior daquele ducto, então dá um padrão mais expandido, esse padrão aqui das calcificações, ou essas células podem causar uma alteração do tecido adjacente, uma reação desmoplásica, e se associar a uma distorção arquitetural.
Então, todos esses tipos de padrão imaginológico, as calcificações lineares ramificadas, esse padrão de calcificação linear ramificada associada à calcificação amorfa e a doença com distribuição linear associada à distorção arquitetural seriam tumores que produzem ducto neogênese. E qual que é a importância da gente reconhecer esses padrões? Que a sobrevida dessas pacientes, ela é semelhante a tumores invasores grau 1 ou 2, até de 5 centímetros num follow-up de 25 anos. Então, são lesões que, às vezes, são lesões in situ, mas são lesões tão agressivas quanto um tumor grande de grau mais alto. Então, esse aqui é um caso interessante que a gente teve aqui no serviço. Essa é uma foto de uma radiografia, por isso que está rabiscada aqui em Belo Horizonte, e eu acho que em muitos lugares do Brasil, às vezes a paciente faz uma mamografia num lugar, ultrassom no outro, ressonância na outra e biópsia em outro. Então, a gente tem que ficar juntando as peças do quebra-cabeça, mostrando as calcificações com distribuição linear ramificada, né, algumas calcificações de morfologia linear também. Essa paciente, na ultrassonografia, não tinha um nódulo, ela tinha uma área de sombra acústica, uma alteração não nodular da epigenicidade. Ela já veio de fora, já tinha feito uma biópsia VAC em outro serviço, guiada por ultrassonografia, e veio um carcinoma in situ. Eu conheci essa paciente quando eu fiz a ressonância magnética dela, em que o achado era sutil no MIP. A gente viu uma área focal de realce não nodular, que não tinha distribuição segmentar, mas que tinha um padrão de realce interno meio heterogêneo, meio alongado, com aquele sinal da espícula. E o que chamava a atenção nesse exame é que ela tinha uma linfonodopatia axilar desse lado, um linfonodo com espessamento cortical difuso. Então, como que ela poderia ter um linfonodo com espessamento cortical difuso se a doença era um carcinoma in situ por mamotomia? Fiz a punção do linfonodo e a punção do linfonodo veio como carcinoma. Essa paciente fez uma nova mamotomia para tentar tirar mais material, guiada por mamografia, continuou vindo carcinoma in situ. Aí levamos esse caso para o tumor board, resolveram fazer quimioterapia, pensando que talvez fosse um carcinoma in situ mais extenso, com componente invasor, e que justificava a metástase axilar. Ela foi para QT, depois agulhou, tirou a lesão, e não é anato patológico, não veio tumor invasor, veio um carcinoma in situ de 2 milímetros, e um linfonodo positivo de 5 linfonodos. Então, quando a gente volta lá e olha o padrão daquelas calcificações, é exatamente aquelas calcificações que o Dr. Tabar coloca, que seriam relacionadas à ductoneogênese, que mostra que a doença, mesmo sendo in situ, tinha metástase axilar, uma doença de padrão agressivo. Era um tumor triplo negativo, esqueci de comentar isso. E com relação ao carcinoma de origem acinar, o carcinoma de origem acinar é aquele que dá as calcificações em poeirinha de talco, aquelas calcificações pontiformes, aquelas calcificações que não seguem trajeto de ducto, às vezes em locais múltiplos, com distribuição segmentar, mas não desenha o trajeto do ducto. E se a gente comparar um outro fator que nós radiologistas temos um papel muito importante em descrever, mas que não está no TNM, é a multifocalidade. Quando o tumor da paciente é classificado para determinar qual tratamento ele vai seguir, o que o TNM determina? Usar o maior diâmetro da maior lesão. Não importa se tem 2, 3 ou 4, o T do tumor vai ser o mesmo. Um tumor de 3 centímetros que tem 2 nódulos adjacentes, ele é um tumor T2, assim como aquele que não tem nódulos adjacentes. Mas a gente sabe que a multifocalidade, ela reduz a mortalidade. Se a gente comparar aqui o azulzinho com o vermelhinho, a gente vê que a doença multifocal tem um prognóstico pior. Mas quando a gente compara com o tumor com padrão de crescimento intraductal, a mortalidade é pior do que esse multifocal. Então, reconhecer o padrão de calcificação que desenha ducto, aquilo ali te indica que é uma doença de mau prognóstico. Saindo um pouco da questão da próstata, e levando em consideração a terceira classificação proposta pelo Dr. Tabar, seriam aqueles tumores de origem mesenquimal, é aquele carcinoma lobular que parece uma teia de aranha, ele não distorce as estruturas, você não consegue identificar direito onde ele está. Qual que é a importância de reconhecer? Ele é pior do que o tumor com origem ductal. E a proposta dele é a seguinte: como que é feita, como que esses tumores se manifestam na imunistoquímica? Normalmente são tumores de estrógeno e progesterona positivos, com KI baixo, né? E o diagnóstico é feito por causa da perda da proteína que chama E-caderina, que é responsável pela adesividade das células. Por isso que o tumor vai infiltrando o tecido adjacente. Talvez ele não seja um tumor de origem lobular, e é esse o grande questionamento. A gente chama de lobular porque a gente não consegue ver alguns marcadores de tumor ductal, então chama de lobular.
Mas algumas teorias são de que eles são tumores que vêm de células mesenquimais que fazem uma transformação em células epiteliais, células mesenquimais que existem na mama. Isso vem do estudo das metástases. Por que quando a gente faz biópsia, aquela célula metastática não se implanta normalmente no trajeto da agulha de biópsia? Porque para ela se implantar é necessário que ela sofra transformações. Então, o que acontece com a metástase é o seguinte: a célula se prolifera, forma o carcinoma in situ, depois o carcinoma invasor, atravessa a membrana basal, e aqui ocorre uma transformação na célula, que é a transformação de epitélio para mesênquima. Então, a célula que cai, segundo a teoria, na corrente sanguínea, ela tem aspecto de célula mesenquimal. Ela extravasa da corrente sanguínea, cai no tecido e ela sofre uma nova transformação. Ela parte do aspecto mesenquimal para novamente uma célula epitelial e dando a metástase. Então, teoricamente, quando você puxa a agulha no trajeto, ela não sofre essa transformação para célula mesenquimal que é capaz de se implantar no tecido. E o tumor lobular seria justamente o contrário. Você tem a célula mesenquimal no parênquima mamário, naquele tecido que circunda os ductos e os ácidos, e ela, por algum motivo, sofreria uma transformação para a célula epitelial e se transformaria num tumor de aspecto infiltrativo que vai desenhando aquele tecido ao redor dos ductos. E quando a gente compara os tumores, tanto os tumores que seriam os tumores acinários, quanto os ductais, quanto esse padrão mesenquimal, a gente vê que essa doença é a doença mais agressiva. Se você olhar o risco relativo aqui, né, da distorção arquitetural, que é o principal achado, em torno de 7, né, o hazard ratio. Reconhecer ela é que é o grande desafio do radiologista. Então, aqui eu pergunto, onde que está o tumor dessa paciente? A gente tem muita dificuldade, ainda mais mama heterogeneamente densa. Nisso, a tomossíntese veio ajudar a gente. Você consegue ver a área de distorção arquitetural e a lesão, uma lesão extensa, que a gente não conseguia ver na mamografia normal. Coloquei esse caso por quê? Porque tinha um linfonodo axilar teoricamente inocente numa doença extensa, foi feita a PAF e a PAF veio um comprometimento. Então, também é importante reconhecer esse padrão. E na imagem? Quais seriam as semelhanças na imagem para a gente entre o tumor de mama e o tumor de próstata? Lembrando que tudo que eu coloquei aqui é para a mamografia, que a gente só faz para mama. Para próstata não existe método de raio-x para estudo. O que se usa é a ressonância. E nós fazemos os mesmos parâmetros para a ressonância multiparamétrica da mama e da próstata. O que varia são só algumas nuances, como, por exemplo, a difusão, o valor de B para a mama, você usa em torno de 800, para a próstata, você usa a difusão sintetizada, que o valor de B vai ser para 1.400, mas os parâmetros e o raciocínio é o mesmo, porque a gente está trabalhando com doenças semelhantes, em que a doença agressiva tem mais neoangiogênese e restringe mais a difusão. Então, aqui, T2, difusão, mapa de ADC, fase precoce, fase tardia, e a reconstrução com MIP, e essa é uma rotina básica de ressonância de mama. Se a gente compara com a próstata, o que a gente vê? T2, difusão, mapa de ADC, precoce e tardia. E o aspecto do tumor? Hipo no T2, restrição no mapa de ADC, realce precoce e curva Wachholz. A mesma coisa que a gente vê para o tumor de mama. E como os urologistas usam essa informação da ressonância? Aqui mostrando ainda a curva de perfusão, o Wachhin e o Wachholz, igualzinho a gente faz para a mama. E o que eles viram? Que se você fizer a ressonância para um paciente que já tem diagnóstico, você tem um upgrade do Gleason em torno de 32%, que é muito semelhante ao upgrade que você tem quando faz a prostatectomia radical, em que 1/3 dos casos você vê que o tumor era maior do que aquilo que você era maior e mais agressivo do que o que você imaginava inicialmente. Mais ou menos igualzinho a gente vê para a ressonância de mama. Aqui, lembrando que para a mama a gente já tem a questão da multifocalidade, multicentralidade e multicentricidade e as margens, que para a próstata isso é menos importante. Então, onde eles colocam a ressonância de próstata? Naqueles pacientes que têm tumor teoricamente indolente, que tem um PSA mais baixo, menor que 10, um tumor com gliço baixo, em torno de 6, eles fazem a ressonância. Se o tumor é pequeno, menor que 1 centímetro, e a ressonância vem em rádios 1 ou 2, aquele paciente é o paciente que é candidato à vigilância ativa e não tratar aquele tumor. Fazer o controle anual ou bianual com PSA, com a ressonância e às vezes com a biópsia.
Entretanto, se você vê uma área suspeita PIRAD 5 na ressonância, a sua taxa de upgrade, a chance daquela biópsia que é feita sempre por via posterior e aquele tumor está em algum local que não foi acessado pela agulha de biópsia ou foi parcialmente acessado, ela é muito grande. Então, se o paciente tem baixo risco clínico, mas uma ressonância de alto risco, ele é tratado como um paciente de alto risco. Ele não vai para a vigilância ativa. E depois de todo esse conhecimento construído, o que tem hoje em torno da ressonância de próstata? Substituir o rastreamento pelo PSA pelo rastreamento pela ressonância biparamétrica. O T2 é difusão, sem injetar contraste. Né? Se for positivo, aquele paciente, teoricamente, vai ter um tumor que clinicamente é mais significante. Então, se a ressonância é positivo, com PIRADS 3 ou mais, se aquele tumor provavelmente é um tumor Gleason 7 ou mais. Né? É isso que os estudos vêm desenvolvendo agora, substituir o PSA pela ressonância biparamétrica. É o caminho que se indica. Então, o que na urologia a gente sabe? Que a ressonância detecta o tumor de próstata clinicamente significativo e afasta aquele que é insignificante. Então, ela é usada para o paciente que tem PSA elevado e biópsia negativa, antes de repetir outra biópsia, se faz a ressonância, foi o primeiro uso dela. Para o paciente que tem PSA elevado e que ainda não fez biópsia, que é o que o NCCN propõe hoje, como rastreamento ao invés do PSA, que é a nova direção futura, e hoje se faz para a seleção daqueles pacientes que não vão para a cirurgia, que vão ser acompanhados pela vigilância ativa. Quando a gente volta em todo aquele histórico nosso da ressonância de mama, que a gente já estudou várias vezes, a gente sabe também que a ressonância de mama, ela detecta o tumor mais precocemente e aquele tumor clinicamente significante, ele afasta o tumor insignificante. O primeiro uso dela foi principalmente para a resolução dos problemas, porque ela tem um alto valor preditivo negativo, a ressonância negativa te dá uma certa tranquilidade de que não tem uma doença muito agressiva ali naquela localização. Depois, para rastreamento das pacientes com alto risco, como eu coloquei antes, hoje em dia, para rastreamento das pacientes com risco habitual e mamas densas, nós já vimos em vários estudos que a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo dos achados é bem maior, e ainda em discussão a ressonância pré-tratamento para paciente com câncer de mama, para definir, como eu falei, padrões de agressividade da doença e multicentricidade e multifocalidade. E quando a gente compara a ressonância nas duas situações, lembrando que o custo é o mesmo, para o câncer de próstata e para câncer de mama, com um raciocínio muito semelhante, eu peguei um levantamento de um dos serviços que eu trabalho, que não é um serviço de referência para tratamento de câncer de mama, é um serviço que é principalmente rastreamento, um mês do PAX. Quantos exames de ressonância de próstata foram feitos em um mês e quantos exames de ressonância de mama foram feitos em um mês? Em um mês foram feitos 123 exames de próstata, ao passo que a ressonância de mama foram feitos 64 ressonâncias de mama. Lembrando que a ressonância de mama, ela já está aí nessas questões desde o começo dos anos 2000, 2004, 2005. A ressonância de próstata, ela já existia na Europa há mais tempo, desde o começo dos anos 2000, mas, assim, no Brasil mesmo, com mais força, veio depois de 2012, 2013. Então, é mais recente e hoje em dia a gente faz mais ressonância de mama do que ressonância de próstata por motivos muito semelhantes. Então, a ideia dessa aula foi que a grama do vizinho pode ser mais verdinha, mas a gente pode aproveitar a coisa boa que tem nela, né? Para os dois lados. Então, se nós olharmos o que a gente faz hoje para a mama, que a próstata ainda está um pouco engatinhando. O rastreamento personalizado. Primeiro, a seleção dos pacientes que são pacientes de alto risco. Para a mama, isso já é muito mais bem definido, tanto para a definição de como será o rastreamento, quanto para aconselhamento genético. O geneticista ainda tem um pouco mais de dúvida de indicar alguma coisa especial para as pacientes mulheres, parentes de câncer de mama, parentes de homem com câncer de próstata metastático. E com relação ao câncer de próstata, que eles fazem, que é bem legal, selecionar o tipo de tratamento de acordo com os aspectos de imagem, né? Por causa daqueles artigos que eu já mostrei antes. Então, na imagem, a gente consegue reconhecer a doença significante para os dois, tanto para a mama quanto para a próstata. A gente consegue dar informações prognósticas tanto na mama quanto na próstata. A gente consegue definir quem que é a doença mais agressiva, que precisaria de um tratamento mais incisivo e também mais agressivo.
Mas ainda existe esse ponto. Para a doença menos agressiva, a gente ainda não tem substrato e eu acho que nem coragem para definir um grupo que a gente não trataria a mama. Esse é o nosso grande desafio. Eu deixei aqui um QR Code com os artigos que eu usei para fazer a apresentação. Queria agradecer demais o convite à Érica, ao Carlos, à Su. É uma honra estar aqui hoje. Bom, acho que... E aqui, para confirmar a presença, o certificado, vou deixar o QR Code em aberto. Passo a palavra para você, Érica. Parabéns, viu? Tem que parar de compartilhar para aparecer todo mundo? Para aparecer todo mundo? Então, parabéns, Ive. Você foi a nossa aula magna aí de volta das reuniões 2022. Foi uma aula muito interessante, assim, nunca tinha pensado nisso. E a gente aprendeu bastante com isso. Essa proposta de classificação achei bem bacana, do Pital, assinar, achei interessante mesmo. E eu acho que, pensando aqui, ela até pode explicar alguns padrões reais que a gente tem na ressonância, que deixam a gente em dúvida. Por exemplo, estava conversando com a Su outro dia, que é o seguinte, às vezes a gente sabe que os focos, eles podem ser só um realce de fundo, né? Mas algumas vezes a gente vê de uma forma peculiar uns focos de distribuição segmentar, não sei se vocês já repararam. Eu até falei com a sua, eu dou de 4, porque eu fico pensando que é como se fosse das calcificações. Então, às vezes, eu acho que pode ser esse crescimento acinar que dá essa alteração e por isso que apresenta desse jeito. O que você acha? Assim, isso aí Sim. é uma teoria, né? Estou falando que nem tem no Viades, mas eu queria dizer como é que você encara esse tipo de alteração na ressonância. Sim, eu acho que tudo que segue trajeto de ductos, a gente mesmo que não seja aquele desenho do ducto, né, você tem que pensar numa doença daquele lóbulo mamário, daquele segmento mamário, né? Eu concordo com você. Agora, uma coisa também que a gente vê com uma certa frequência, eu não sei se vocês têm costume de fazer difusão, a gente vê algumas alterações na difusão que às vezes não tem um realce tão acentuado, mas tem distribuição segmentar. Isso também dá um frio na barriga, né? É super interessante, pena que eu particularmente não entendo muito de próstata, né? Mas eu achei bem interessante essa colocação da Érica dos focos e carcinomas in situ, porque eu acho que essas alterações de ressonância, eu acho que podem ser melhoradas, né? Porque, não sei se repararam, eu vi alguns casos em que tinha, tipo, um aglomerado de focos, ou focos em distribuição linear, ou mesmo, como você mencionou, focos em distribuição segmentar. Eu acho que, eventualmente, com uma correlação mamográfica, obviamente, né, a gente vai elevar o BIRADS desse tipo de achado. Mas eu fico me pensando se esses focos ali, que tem uma distribuição né, agrupada, linear, a gente poderia melhorar e, eventualmente, né, melhorar a especificidade do método, né? Essa seria um comentário. E uma pergunta para você, Ive, é que eu não peguei o comecinho, mama e próstata, né, órgãos irmãos, né? Eles compartilham de alguma mutação genética em comum? Eu não sei se Sim, você chegou a comentar na aula. várias. A gente sabe que o BRCA1, BRCA2, o TP53 tem algumas mutações genéticas em comum. Inclusive, um dos critérios do NCCN para você indicar paciente para fazer acompanhamento com geneticista é paciente acima de 45 anos com diagnóstico de câncer de mama e que tem história de pelo menos um parente que tem câncer de próstata metastático. Que foi o que eu coloquei depois. Para a gente que faz mama, isso já está bem definido. Agora, quando você lê os critérios para quem trabalha com a próstata, não te fala que essas doenças talvez estejam linkadas e que o risco genético, por exemplo, se a paciente tem um pai, um tio com câncer de próstata metastático, que
tudo, talvez seja o mesmo gene que tantas as mulheres quanto os homens teriam que ter uma avaliação pelo geneticista. Isso para a gente também não é claro, né? E conversando com os geneticistas, eles dizem que para o câncer de mama, você separar quem é aquela paciente de alto risco que merece acompanhamento com o geneticista, o que você vai fazer com ela, para eles é bem claro. Para você separar aquele paciente que tem alto risco para câncer de próstata e buscar ele na natureza e começar a rastrear mais cedo, ou você pegar o filho de alguém que tem uma mutação BRCA2 e fazer o rastreamento do câncer de próstata mais cedo, para eles é muito difícil e não é muito claro na literatura. Mas as mutações, elas têm várias mutações em comum e a manifestação em um é câncer de próstata agressivo, glisson alto, e no outro é câncer de mama triplo negativo em pacientes jovens. Elas andam juntas. Como é que você vê a questão, por exemplo, no questionário a gente sempre coloca se você tem história familiar para câncer de mama, a gente já incluiu o ovário, mas eventualmente devêssemos então incorporar também tumores de outras origens, como próstata, né? Eu acho que no futuro a gente vai ter que ampliar essa pergunta no questionário, né? Tem câncer na família e discutir, né? Qual a origem, né? Provavelmente não só próstata, mas talvez gastrointestinal, essas coisas vão ter um compartilhamento ali de mutação, né? E uma curiosidade que eu fiquei, então, o que você pensa nos pacientes transgêneros, de homem para mulher? Vai ter mama e próstata, né? Como que você pensa que esse conhecimento pode ajudar no manejo desse tipo de paciente? É difícil, né? Esse é um desafio para a gente, porque o paciente homem cis, né, que nasceu homem, ele não difícil você falar que ele desenvolvida, né? Complicou aí, né? exatamente. Você vai ter que investigar a história da família dele, né? Você pensa? Não sei te responder isso com relação ao tipo de tratamento que ele deve fazer, né? Assim, como que a gente vai se comportar com relação a ele? Porque pelos guidelines da American Society, né? O homem transgênero que tenha mama formada tem que fazer rastreamento de mama, né? Agora, tendo próstata também, né? A gente não pensou muito nisso, né? Provavelmente ele vai ter que ser, acho que vai ter que, ser contemplado a seguir os 2 programas de rastreamento. Acho que talvez ele tenha que acompanhar com a urologista e o ginecologista mastologista a parte de mama e a próstata a parte de urologista, é uma coisa que vai ter que ser discutida. E acho que deve, acho que em algum futuro a gente deve ter alguma padronização, uma coisa do tipo, mas acho que acredito que hoje não tenha, acho que nada específico para essa situação. Com relação ao rastreamento, eu acho que é uma coisa interessante a gente lembrar dos homens, né? A gente, quando pega aquelas pacientes com padrão de mutação genética, a gente lembra das mulheres da família. A gente fala sempre com elas, olha, leva sua mãe, sua irmã, a sua família tem um risco aumentado de câncer de mama, mas a gente esquece dos meninos, né? Também tem um risco aumentado de câncer de próstata. É importante a gente estar atento a isso e lembrar disso. Outra coisa também que eu achei interessante, que talvez seja um caminho para o futuro, é essa seleção de doença não agressiva com padrão assinar e ressonância negativa. Isso também é uma coisa para a gente levar para a gente, e na urologia isso já é feito até embasado pelo NCCN, né? Então, a gente ainda não traz isso para a mama, a imagem como prognóstico. A gente tem alguns estudos mostrando a imagem como prognóstico naquela paciente que já tem tumor luminal, os padrões de ressonância mostrando que a doença que restringe a difusão e tem por washout, normalmente se correlaciona com aqueles pacientes que vão ter um ovotype com um valor mais alto. Então, seriam doenças mais agressivas. Mas o oncotype para urologia, ele não pegou, eles usam a ressonância. E a ressonância está muito mais à mão, muito mais próxima do que o oncotype. É engraçado como o raciocínio dos grupos vão para lados diferentes, né? Então, como que a gente tem importância em mostrar para o colega qual que é a doença ruim, qual que é a doença que o desfecho não vai dar certo, né? Tanto para o carcinoma invasor, quanto para o carcinoma in situ também.
Então, é importante a gente lembrar que o carcinoma in situ, que tem um padrão de ductoneogênese, como aqueles que eu mostrei, falar com um colega, falar, ó, é um carcinoma in situ, mas esse carcinoma in situ aqui é o carcinoma in situ malvado, é ele que você vai ter que elevar pesar a mão na hora de tratar, né? Ficar atento aos linfonodos, pequenos linfonodos que às vezes a gente deixaria passar naquela paciente que tem uma doença desse tipo, você fala, não, isso aqui é pós-Covid, atenção, né? A gente saber reconhecer os padrões de agressividade da doença, acho que essa é a principal mensagem da aula. E outra coisa também, com relação ao rastreamento, uma outra sugestão é a gente incluir nos nossos questionários, como a Su falou, as perguntas de outros tumores. A gente ficou muito focado na mama e no ovário, lembrar do câncer de próstata, também tem um padrão genético, do câncer de pâncreas, que também tem um padrão genético, e nos critérios do NCCN, se existe isso, indicar que aquela paciente procure um geneticista. Né? Eu já andei mudando os nossos questionários aqui do hospital. Hoje a gente colocou essas questões, tem um geneticista que nos ajuda. Se a paciente responde que tem alguém com câncer de próstata metastático ou câncer de pâncreas na família, a gente já encaminha ela, coloca um sinalzinho para o mastologista encaminhar para o geneticista, e a gente hoje faz o IBS. Há muitas daquelas perguntas, tirando as perguntas de cirurgia, que eu preciso saber onde que foi a cirurgia, tem quanto tempo que deu, o resto a gente trocou tudo pelas perguntas do IBS e faz o cálculo e manda no laudo. O risco estimado de câncer, segundo o IBS, é tanto. O paciente tem história familiar de câncer de próstata metastático, justamente para tentar pescar essa população antes que venha apresentar alguma coisa. Né? E até para os ultrassons, aqueles ultrassons, quando a agenda está mais tranquila, os pacientes vêm fazer ultrassom sem indicação, rastreamento. A gente faz isso muito. No hospital público, talvez menos, mas na clínica privada, sim. Paciente entre 30 e 40 anos vai fazer ultrassom de mama de rastreamento sem queixa. A gente faz o IBS dela para ver se ela não é uma paciente de risco aumentado e talvez selecionar essa população, né? Assim, tentar ajudar aí naquele aumento da incidência e da mortalidade das pacientes jovens por câncer de mama. Eu tenho uma perguntinha, é uma curiosidade, depois o Shimizu quer perguntar também. Na nossa população brasileira, a gente sabe que tem câncer de mama pegando cada vez mulheres mais jovens, né? No câncer de próstata, isso também se replica? Tem tido mais casos de câncer de próstata em homens cada vez mais novos? Você tem essa experiência? Eu não vi isso, Su. A única coisa que eu vi é que o câncer de próstata, a incidência está reduzindo. A incidência reduziu mesmo, não foi só a mortalidade, diferente do câncer de mama, a incidência do câncer de mama aumentou. Não sei te falar estratificado por idade, não pesquisei esse dado, posso depois olhar e trazer para vocês. Não sei se tem alguém da URO aqui assistindo, se alguém sabe isso, mas não vi. O que eu vi é que houve uma redução importante na incidência desde a década de 90 para cá. Eles não sabem explicar por quê, se foi hábitos de vida, né? O que foi que aconteceu. Então, ótimo. Eu queria falar um pouco, Carlos Shimizu aqui falando. Em primeiro lugar, Ive, muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter ministrado essa excelente aula. Acho que é um tema muito atual. É uma certa forma a gente comparar também o trabalho que a gente faz com o trabalho que os colegas que lidam com o rastreamento de próstata fazem. Aqui, só para contextualizar, você está inaugurando o nosso novo formato de reunião hoje, Ive. Então, aqui no anfiteatro, a imagem que vocês estão vendo, a gente está no anfiteatro aqui no HC, no Estúdio de Radiologia. A gente está com suporte aqui do Will lá atrás, está na mesa controladora, e fazendo aí o controle do Zoom. E com a gente nós temos nossos residentes que estão passando no estágio da mama, os nossos fellows de R4 aqui de mama e os R1s, R2 que passam com a gente aqui no estágio de mama. Por isso que a gente está aqui meio aglomerado aqui agora nesse anfiteatro. Tá? Bom, dito isso, é interessante esse paralelo que tem o rastreamento do câncer de mama e próstata que você falou no começo. E só para relembrar, provavelmente, eu acho que a mamografia é o exame de imagem mais estudado, acho que na história da medicina, eu acho que não tem paralelo. Né? Começou lá na década de 60, os primeiros estudos de rastreamento mamográfico, e cujo resultado nós usamos até hoje. E mesmo assim,
existe uma série de desafios, uma série de contestações sobre a eficácia do próprio método, apesar de ser um método já com uma comprovação muito grande. E talvez a próstata não tenha essa facilidade, como você colocou ali, os triggers para você investigar ou não, talvez sejam muito mais, digamos, difíceis ali para eles do que para a gente. Nós temos aqui o exame de mamografia, né? Um exame que o ultrassom e a ressonância magnética também. E uma outra coisa é que a investigação da mama ela é muito mais tranquila, digamos assim, é muito mais fácil a gente biopsiar a mama do que uma próstata. Você colocou o resultado de complicação que são altos, né, 2 a 4%, e sem contar que muitas vezes a biópsia de próstata é realizada também sob anestesia. Então, no paralelo, eles também, como você colocou, eles começam a enfrentar o problema que a gente já... Problema não, né? A questão, né, de como lidar com overtreatment, overdiagnosis, que na mama tem uma discussão bastante grande, mas parece que o número mais aceitado hoje é abaixo de 10% em relação aí o overdiagnosis. Então, acho que são paralelos interessantes para a gente traçar, e eu acho que as questões que a gente discute hoje são as questões que eles estão discutindo agora também em relação a tudo isso, em relação ao rastreamento. Um outro ponto que você colocou que é muito interessante também, é aquela questão das lesões segmentares, tá? das calcificações. Essa lesão segmentar, ela ser uma lesão mais agressiva e, de certa forma, depois que a gente começou a entender e fazer mais exames de ressonância, por exemplo, a gente começou a enxergar muito mais tumor do que a gente conseguia enxergar com a mamografia e com o ultrassom. Aqueles realces segmentares que não necessariamente calcificam na mamografia. E não só isso, a gente conseguia entender que esses tumores começam lá atrás e vão até a papila. E até esse grupo que você citou, o patologista, na verdade, que é o grupo do Tabari e do Toth, né, que é um patologista sueco, ele tem uma teoria, a teoria do lobo doente, the thick lobe. Então, a teoria dele é que, provavelmente, esse lobo ele já vem doente desde lá da embriologia, né? O paciente já nasce com esse broto mamário, entre aspas, mutado, e com o decorrer da vida, esse broto mamário, esse lobo desse broto mamário, ele cresça e leve essa mutação lá para trás, né? Para lá para a periferia da mama. Então, por isso que todo esse segmento é um segmento que já vem todo alterado. E no decorrer da vida, com o acúmulo de algumas mutações, isso aí pode aflorar e talvez explique por que essas doenças, elas são doenças muito agressivas, como você mostrou nesse slide, né? Que essas calcificações segmentares, calcificações pleomórficas, mesmo você não tendo indício ali de doença invasiva muito evidente, você já tem sinais de metástase. Então, isso que você falou é muito importante, se conhecer e reconhecer o padrão do que está acontecendo na microscopia, ela trazer para a gente o que a gente vê na imagem, que nós somos macroscopistas, nós somos, tá? O que nós vemos de uma forma indireta, de uma forma borrada e com uma resolução muito diferente do que o patologista vê. A gente tenta ver antes, né, realmente de biopsiar, e entender tudo isso aí ajuda a gente a indicar os exames. Então, por exemplo, você está diante dessas calcificações segmentares, começou a formar um segmento numa mama densa, a ressonância já começa a ficar extremamente interessante, porque você consegue ver até onde vai, ajuda no planejamento cirúrgico, ajuda no estadiamento da lesão. Tá? Então, mais uma vez, parabéns aí pela aula, e acho que agregou muita informação e trouxe à tona um debate que acho que é extremamente atual. Né? Érica, você quer falar alguma coisa? Eu queria dar novamente os parabéns para a Ive, que a aula foi sensacional, inédita, né? A pedidos, vai ficar aqui para a posteridade. Foi uma honra ter você como nossa primeira convidada. E queria avisar que logo depois dessa apresentação, a gente vai para um outro debate com o nosso residente, com o Gustavo Coutinho, que vai falar no SIG, com comentários da Lívia também. E muito obrigada novamente por compartilhar sua experiência com a gente, pela atenção de todos, e aguardo vocês na próxima reunião. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom, e fazendo um spoiler aqui, a próxima reunião, o SIG, é sobre lesões não nodulares, então acho que vai complementar essa discussão que a gente está fazendo aqui.
Vai ser ótimo mesmo, vai ser muito bom. E aí eu vou deixar aqui um pouquinho o QR Code para leitura e também para o certificado, pessoal. Ô, Érica, e como que acessa essa reunião do SIG, para quem estiver assistindo e não tiver o link? Aí vai pelo CBR, né, Ive? Fala aí. Tá no Workplace, você consegue entrar no SIG pelo Workplace e no CBR também. Eu posso colocar o link aqui também na sala. Você consegue, Érica? Eu te mando o link? Eu não estou conseguindo abrir aqui. Se quiser compartilhar, pode compartilhar também. Eu vou compartilhar com você. Se você puder colocar, a gente coloca aqui no chat. Pronto, mandei. Então tá. Viu? Muito obrigada pelo convite, um abraço. Obrigada. Até daqui a pouquinho. Vamos preparando para outra reunião. Vamos entrar na outra sala. Vamos. Tchau, Carlos. Tchau, Su. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Colocamos aqui no chat, todo mundo consegue acessar, tá?